Vamos dar boa noite a todos. Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, vamos meditar na verdade, vamos pensar um pouco o que as Escrituras têm a nos ensinar e ter um coração disposto a aprender da verdade, né? O propósito é passarmos a sermos conhecedor de textos bíblicos, não somente de versículo bíblico. Versículo bíblico é bom conhecer. Se você puder conhecer versículos, é de fundamental importância. Jamais a palavra de Deus, de uma forma nenhuma, ela vai deixar de ser importante para aqueles que a buscam. Mas o propósito é aprender um pouco mais sobre o texto bíblico, né? O texto bíblico, para que venha um entendimento mais puro, mais completo, do que o livro ou a carta venha a dizer, qual a mensagem que a carta ou a mensagem que o livro venha transmitir, não somente o versículo bíblico. Porque tem muitos versículos bíblicos que eles são lidos de uma forma separada do texto. Se conhece o versículo, mas não se conhece a estrutura do texto no geral. E de uma certa forma ele é ensinado, ele é passado de uma forma, digamos que um pouco errada o entendimento. Um pouco errado o entendimento e acaba sendo passada para frente isso e enfim, segue adiante. O propósito é aprender de uma forma mais pura o texto bíblico, a montagem do texto bíblico, o que a narrativa do texto diz, qual a mensagem. Todo livro e toda carta ela tem uma mensagem a ser transmitida. Seja os evangelhos, seja as cartas paulinas, seja as epístolas, seja o cânon do Antigo Testamento, enfim, todo ele tem uma mensagem a ser transmitida. E essa mensagem ela só pode ser absorvida por completo quando se entende a estrutura do texto bíblico no geral. Por versículos bíblicos, um versículo de autoajuda é bom, mas você não vai compreender a estrutura do texto por completo se você não entender o texto todo. Com exceção, é claro, de Provérbios, que é um livro que traz versículos de uma forma que ele não venha a montar uma estrutura de um texto para trazer uma mensagem. São versículos que eles parecem que eles não trabalham em sequência, vamos dizer assim, né? Então, salvo essa exceção, os demais você vai ler a sequência, ler o contexto, que é o que vem antes do versículo que você leu, e aí você vai lendo toda a sequência. Quando chegar no final, você vai ter um entendimento completo do que o texto está dizendo, e até o versículo vai ficar de uma forma mais clara, né? A gente busca essa forma, procura estudar a palavra dessa forma para poder ter esse entendimento. Então, o nosso propósito é esse. Nosso propósito é trazer curiosidade, trazer, despertar os nossos corações para nós aprendermos essa forma de estudar a palavra de Deus, que muitas das vezes pode ser que seja cansativa, né, mas vai trazer até nós um ensino mais esclarecido das Escrituras. Então eu vou pegar como base hoje à noite um versículo que ele acredito, conhecido em todas as igrejas cristãs, né? Todas as igrejas evangélicas conhecem esse versículo, que nós vamos pegar como base hoje à noite, para nós entendermos e avançarmos naquilo que nós estamos passando. Se você pegar a sua Bíblia, se você for para Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz assim, Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, o que é que o versículo está dizendo? O versículo, ao ler o versículo sem conhecer a estrutura do texto, o versículo está dizendo o seguinte, que quando você dizima, você deixa de dizimar, aliás, ou de ofertar, você está roubando a Deus, as bênçãos de Deus não vai vir sobre você. E aí o versículo seguinte vai falar sobre o devorador, que o devorador vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. E se você dizimar,
você vai estar fazendo prova de Deus e você vai ver se Deus não vai abrir a janela dos céus para lhe abençoar. Ou seja, é mais ou menos isso que é passado em algumas igrejas evangélicas. Então, se eu perguntasse para você agora, além desse versículo de Malaquias 3, verso 10, verso 11, enfim, o que mais você sabe sobre Malaquias? Se você souber a mensagem de Malaquias, louvado seja Deus por isso. Mas, além disso, eu estou lendo esses versículos, mas há vários outros exemplos na palavra de Deus. Mas, queria pegar esse versículo mais que é para a gente meditar nele. Além de Malaquias 3, verso 10, verso 11, o que mais você conhece de Malaquias? Qual é a mensagem do livro de Malaquias? É essa? Essa é a ideia de nós estudarmos a palavra de Deus. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos meditar um pouco sobre Malaquias no capítulo 1, no capítulo 2, e vamos chegar no capítulo 3. Quando nós chegarmos no capítulo 3 e lermos o verso 10 e o verso 11, nós já vamos estar com o contexto dele, já vamos estar com o contexto desse versículo 10 e 11 na nossa mente. Por quê? Porque nós avaliamos, nós estudamos o capítulo 2, o capítulo 1 e o início do capítulo 3. Então nós vamos estar já com essa mensagem na nossa mente. Quando nós partirmos para o capítulo 4, que nós vamos fechar o livro, nós já vamos ter a visão completa do livro do profeta Malaquias. Não somente esse versículo, mas a visão completa do livro do profeta Malaquias. E no final vocês tiram as conclusões, nós vamos tirar as conclusões, e vamos ver se não vale a pena estudarmos a estrutura do texto do livro de Malaquias, ou de outro livro também, se caso você queira fazer isso. Peguei Malaquias como exemplo, mas há outros livros também, as cartas paulinas, então... Mas vamos lá. Para nós começarmos, nós queremos falar um pouco sobre ele, sobre Malaquias, né? O livro de Malaquias. Quem é o livro de Malaquias? Malaquias ele é o último livro do canon do Antigo Testamento. Depois de Malaquias encerra o Antigo Testamento, encerra o canon antigo. Não vai haver mais outro profeta para escrever depois de Malaquias. Depois de Malaquias segue o silêncio, né? O período intertestamentário, né? O Antigo e o Novo Testamento, aquele período que tem na sua Bíblia, aquela folha em branco. Um período aí, provavelmente 400 e poucos anos aí, sem Deus se manifestar, sem Deus falar. Deus não falou com ninguém, não se manifestou, houve silêncio. Quando Jesus veio, nos dias de Jesus, que Jesus começa a fazer milagres, então eles disseram, olha, se levantou-se grande profeta entre nós. Ou seja, Deus visitou novamente o seu povo. Porque aquela geração que Jesus começou a fazer milagres, aquela geração elas não tinha visto ainda operação de Deus, não tinha visto Deus operar, Deus não tinha se manifestado ainda. E o profeta que tinha, João Batista, não fazia milagres. Então, não tinha essa manifestação de Deus como antes de Malaquias. Então, Malaquias ele vem fechando esse período do Antigo Testamento e ele vem trazendo uma mensagem de Deus aos judeus, aos israelitas que tinham voltado do exílio. O povo já tinha voltado do exílio aqui, já tinham voltado da Babilônia, sob o domínio dos medo-persas. E agora eles tinham levantado o templo sob o comando de Zorobabel. As ofertas, os ritos do templo já tinham voltado. Só que esses ritos do templo eles tinham voltado e logo depois eles tinham caído em desânimo, já não se eram feito com o zelo que deveria ser feito. E então Esdras vem, tem Neemias, chamando a atenção do povo. Se você for ler Neemias e Esdras, você vai cair mais ou menos nesse período aqui, né, de Malaquias. E então o povo agora eles estão sacrificando a Deus, eles estão cultuando a Deus, mas de uma forma em que Deus não se agrada. Um parêntese aqui que é interessante nós observarmos que o culto a Deus, ele deve ser apresentado e nós devemos sempre nos fazer uma pergunta.
qual a pergunta que nós devemos fazer? Qual o culto que Deus se agrada? O culto não tem que me agradar, o culto não tem que agradar ninguém, o culto tem que agradar a Deus, então eu tenho que saber como Ele quer que eu faça o culto a Ele, como Ele quer que eu ofereça o culto a Ele. Então você tem aqui um contexto aqui em que todas as cerimônias e as festas judaicas elas aconteciam normal, os sacrifícios aconteciam normal. E a mensagem do livro de Malaquias, e Malaquias vem falando exatamente sobre o culto a Deus. Olha só que coisa interessante. O livro de Malaquias fala sobre o culto a Deus. Se lermos somente lá o versículo 3, verso 7, que fala sobre dízimos e ofertas, nós não vamos jamais imaginar que o livro de Malaquias, a mensagem central é o culto a Deus. O livro de Malaquias é o culto a Deus. Então todos os ritos, eles estavam acontecendo, as festas estavam acontecendo, os sacrifícios no templo eram feitos, eles ofereciam a Deus, mas de nada Deus se agradava. E nós, como igreja, como cristãos, nós temos que nos perguntar se o nosso culto está agradando a Deus. Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. A religião cristã é uma religião de culto racional. Não, se você procura emoções, viver só por emoções, você está procurando outra religião, não o cristianismo. Porque o cristianismo, Paulo diz que o nosso culto ele é um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou oferecendo a Deus e saber se Deus está se agradando do que eu estou oferecendo a Ele. Porque muitas vezes o que é bom para mim oferecer a Deus não agrada ao Senhor. Então não adianta de nada eu oferecer um culto a Deus que eu julgo ser bom, que eu julgo ser o ideal, que eu julgo que a maneira correta de cultuar a Deus, se Deus não se agrada. Então Ele é quem tem que se agradar. E se Ele não se agrada, de nada vale a minha boa intenção, de nada vale a minha maneira de cultuar a Deus. O que vale é Ele se agradar do culto que eu ofereço a Ele. Então, aqui o que nós temos aqui é o sistema farisaico, o sistema judaico, é o sistema judaico funcionando. As engrenagens do templo estão funcionando, os sacrifícios são feitos, mas Deus se agrada. Então, no decorrer desse livro, nós vamos ver alguns pontos que Deus dá. E o interessante de Malaquias é que ele usa a fala do povo, aquilo que o povo fala, ele usa para transmitir a mensagem para o povo. Então, Malaquias, no versículo 1, ele diz que ele é uma sentença. Se você lembra no canal do YouTube, tem uma série de vídeos lá sobre Abacuque. Nós procuramos essa mesma ideia. Lemos Abacuque 3, verso 17, que diz que ainda que a figueira não floresça e tal. Então nós pegamos todo o livro de Abacuque, avaliamos todo o livro de Abacuque para poder entendermos o que levou o profeta a escrever aquele versículo. E o livro de Abacuque diz que é uma sentença. O livro de Abacuque é uma sentença. E Malaquias também é uma sentença. Sentença é um pronunciamento, é um decreto anunciado. Sentença não é uma profecia de arrependimento. É um decreto já pronunciado ao povo e vai acontecer. Então ele diz que é mais ou menos o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então o que é que Deus tem? Deus tem algo para fazer com o povo, ele já determinou, ele vai fazer, e ele agora usa o profeta para comunicar ao povo aquilo que ele vai fazer. Só que ele vai agir e ele vai transmitir a mensagem dele para o povo ficar ciente, para o povo tomar conhecimento da ação de Deus, porque Deus está tomando aquela ação contra aquele povo. E para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, no verso 2 ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus diz que ama o povo. Deus nos ama. Deus, ele nos ama. Se tem uma coisa que nós não podemos nunca duvidar, é do amor de Deus. De forma nenhuma podemos duvidar do amor de Deus, independente das circunstâncias que estamos vivendo, passando, independente daquilo que nos cerca, independente se as coisas são boas ou más, se tem uma tempestade ou se está tudo em bonança. Nós temos que ter isso fixo na nossa mente. Deus, ele nos ama. E ponto final. Então ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas observa: mas vós dizeis, em que tem nos amado?
seja, Deus diz que ama o povo, Deus confirma o amor para o povo, mas o povo ele olha para Deus e diz, mas o Senhor tem nos amado em quê? Em que o Senhor tem nos amado? A pergunta que gera para o povo, do povo para com Deus, em que o Senhor tem nos amado? Então você tem ideia do cenário que está acontecendo? E nós estamos falando de um povo que está cultuando a Deus, estão oferecendo sacrifícios a Deus. Ou seja, o sistema religioso está funcionando. O sistema religioso está funcionando. É muitas das vezes o que acontece no nosso meio, nos nossos dias. O sistema religioso funciona. O sistema religioso. Nos nossos dias, muitas das vezes, o sistema religioso, os religiosos de plantão estão aí, funcionando. Mas a grande pergunta fica para nós nessa noite. O culto oferecido a Deus, que é a mensagem do livro de Malaquias. Vamos continuar vendo nos próximos vídeos, nós vamos chegar a esse entendimento, que a mensagem é o culto a Deus, o culto que nós oferecemos a Deus. Deus tem se agradado? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Fique com Deus e até a próxima, permitindo o Senhor.